No livro de Salmos, no capítulo 51, a partir do versículo 10, o salmista pede para que Deus crie nele um coração puro e renova um espírito com retidão, e não lance ele fora da presença, e nem retire dele o Espírito Santo, e dando a alegria da salvação, para que firme nele um espírito voluntário, para que ele possa ensinar o caminho certo aos transgressores e trazer os pecadores à conversão. O salmista, fazendo essa oração, ele demonstra que sabe que a jornada da vida nos afasta do propósito de Deus para conosco, e que nos tendemos a distanciar cada vez mais se não policiarmos o nosso cotidiano e não reconhecermos a incredulidade do nosso coração. A maldade do ser humano leva a uma autocondenação. A nossa carne, ela tem uma forte tendência para fazer o mal. E por isso ele faz essa oração poderosa diante de Deus. E com essa oração, ele dissipa todo o domínio das trevas que reina sobre a fraqueza da humanidade. E ele pede a Deus que renova um espírito que não se abala com as oferendas do diabo. Um espírito que não se rende às ilusões desta vida. Um espírito que não serve a Deus porque é obrigado, mas um espírito voluntário diante dele, para fazer o que é certo e agradável. A preocupação dele é para que Deus não se afaste e não retire dele a presença, porque ele sabe que a presença de Deus é necessária na jornada da vida. O desejo do nosso corpo é sempre nos afastar da presença de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 14, diz que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, e sendo por ela arrastado e seduzido. A verdade é que o ser humano é enganado pelo pecado. Todos os dias milhões de pessoas são seduzidos e atraídos por estas armadilhas do diabo. O pecado é o grande poço do abismo e a vida é o caminho largo que nos leva em direção à destruição das nossas almas. O salmista pede para que Deus não deixe que as oferendas e manjares desse mundo venham fazer com que ele perca a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que convence o homem de que o pecado não compensa. E fazendo esta oração a Deus, ele sente a necessidade de convencer outras pessoas de que a transgressão é o elo da condenação e que as pessoas precisam aprender o caminho da santificação, porque aquele que se santifica aproxima do seu Criador, porque Deus é santo e não se mistura com o profano. E nós que escolhemos o caminho do Senhor, temos que seguir o exemplo do salmista e fazer esta oração missionária também. Porque não basta só nos afastarmos do pecado. Temos que convencer o máximo de pessoas a se afastarem também. Meu irmão, minha irmã, faça uma oração a Deus agora. E torne, a partir desse momento, uma pessoa missionária, tirando o máximo de pessoas que você puder das garras do inimigo. Vamos juntos nessa missão. Vamos saquear o inferno e populacionar o reino de Deus, porque este é o único propósito do Evangelho.